E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês que é um panorama de boa parte das carretilhas chinesas do AliExpress da atualidade. A ideia é passar para vocês aqui a minha experiência, tá? Como eu percebi o uso delas, né? Enfim, a aplicação delas em situações reais de pesca, né? E a sensação que eu tive dos pontos positivos, pontos negativos, coisas que eu gostei, recomendação de compra ou desrecomendação de compra, algo tipo, ó, essa aqui tu não vai querer dinheiro fora, tá? E tem, tá? Também tem. Então acompanha o vídeo aí que a gente vai ter, enfim, uma conversa bem bacana aqui sobre as principais carretilhas do AliExpress aqui da atualidade. Valeu, se tu puder, né, já deixa o like, comenta, te inscreve no canal para ajudar a gente a continuar fazendo o canal crescer e dar uma força aí para a gente conseguir continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado! Beleza, pessoal, vamos lá. Vamos começar pela mais popular do ano passado, do ano retrasado, que foi aqui a Cast X2, tá? Essa aqui é uma carretilha que já é a segunda carretilha, né, da Ciacer, que ficou bem popular, né? Acho que muita gente comprou essa carretilha. Ela gira em torno, em situações de promoção, de R$ 100, tá? Tá mais comum ali R$ 150, alguma coisa assim, tá? Mas é uma carretilha bem popular, tá? Vamos lá, tem aqui, ó, aviso de tomada de linha, tá? Tem aqui estrela ponto a ponto, ajuste fino ponto a ponto, tá? E freio magnético ponto a ponto. Então, uma carretilha bem, enfim, atualizada, tá? Coisas que são interessantes. Ela é uma carretilha que tem 3 discos de carbono, tá? No drag. Então, é uma carretilha que se tu, enfim, apertar bem o drag dela, ela fica com um freio, sim, bem poderoso, tá? É um drag significativo. Então, para uma pesca de traíra, ela consegue ter um drag bem bacana e também, né, tem a coroa em latão, o que faz também com que ela tenha uma certa resistência extra, o que é bacana, tá? Rolamentos híbridos, então cerâmicos, tá? O que faz com que ela seja, e eu tive de fato essa experiência, ela é bem arisca, tá? No uso. Então é uma carretilha que às vezes tu sofre um pouquinho para regular ela, tá? Mas é uma carretilha honesta, cara, por R$ 100 é, é difícil assim conseguir algo nesse padrão, tá? Poderia ter alguns rolamentinhos a mais, poderia, tá? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, eu acho que ela tem, deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Não. Aqui, 6 mais um, tá? Falta, por exemplo, um rolamento aqui na base do eixo da manivela, tá? Ali é uma bucha. Até daria para trocar eventualmente, tá? Mas enfim. E aí, outra, carretilha, essa carretilha aqui pesa, vamos ver juntos aqui, ó. Peguei uma balancinha para ir nos ajudando. Carretilinha naquele nível, assim, ó, média, peso 180 e pouco, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 192 com linha, tá? Então eu acho que ela deve ter 100 linhas, 185 mais ou menos, tá? O que é um peso bem legal para uma carretilha com, enfim, coroa em latão, um peso bem honesto, tá? Há relatos, tá, de que ela não tem grandes durabilidades. Certamente o rolamento, se usar na água salgada, vai sofrer. Apesar de, pelo menos, os dois do spool aqui do carretel serem rolamentos híbridos, né? O resto não é. Né, então vai sofrer um pouquinho, tá? Feito, vamos para a próxima. Mansori, que é uma parente, tá? É também da Ciacer. Uma versão um pouco mais leve, um pouquinho mais, a princípio, tá? Requintada, light, da Cast X2. Essa aqui tem com linha 150 gramas, então é uma carretilha bem bacana, 145 ela deve ter, mais ou menos, né? Sem linha. Manivela em carbono, que é daí que talvez saia boa parte da redução do peso dela, tá? Deixa eu ver aqui. Rolamentos
Tananã, tananã, tananã. Capacidade de linha. Onde é que estão os rolamentos da nossa Mansory? Não achei. Depois eu ponho aí para vocês, tá? Vou dar uma pesquisadinha. Mas isso aí também. Um Google de 3 segundos, ChatGPT, tu descobre, tá? Mas acredito que ela deve ter o mesmo padrão aqui da Cast X2, 6+1, certo? Também tem um freio bacana, tá? Com 3 discos ali de carbono. Ou seja, se tu apertar bem aqui a estrela de drag, tá, pessoal? Tem que arrochar, infelizmente, tá? Tu acaba conseguindo um freio muito, muito, muito firme nela, tá? Que faz com que tu consiga, assim, pescar traíras e tal. Outra coisa, vem com 2 spools, então tu tem a chance de pegar um spool, um carretel, né, aliviado, um carretel um pouquinho, um quesito ali, um quesinho ali, BFS, né, que faz com que tu consiga arremessar iscas um pouco mais leves, já que o carretel mais leve vai fazer com que tu tenha menos inércia, né, ou seja, tu vai precisar de menos força para tirar o carretel do zero, né, do sem movimento. Ó, por sinal, tá com esse carretel aqui, tá? Então é um carretel bem aliviado, certo? Com linha, vamos ver aqui, só por curiosidade. Com linha e-líder 13 gramas, tá? Mas aí tu pode tirar aí, eu acho que uns 5 gramas aí tranquilamente, o que tu vai ter um carretelzinho de talvez umas 8 gramas. Também, tá? Se tu pesquisar ali no AliExpress, ali tu vai ter as informações técnicas, as especificações técnicas mais detalhadas, tá? Que não é a proposta do vídeo, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Esse aqui é um vídeo de impressões e não um vídeo de review de técnico, detalhamento, especificação técnica, tá? Não é essa a proposta, tá? Vou deixar ela de lado, mas também, tá? Uma carretilha mais cara, tá? Tu arranja ela às vezes por 180, 190 reais em promoção, tá? Mas é mais difícil. Ela vai bater na casa dos 200 ali, por ali. Carretilha honesta, isso aqui tu consegue usar, por exemplo, para pindocar camarão com jig head, porque como é uma carretilha mais leve, tu vai ter mais sensibilidade, então ela é interessante também. As duas, tá? Conseguindo num preço barato, recomendo a compra. Vamos para uma que eu não recomendo a compra, tá? Para trazer aqui mais uma aqui da Cia Sir. Tu vê como às vezes a marca não quer dizer muita coisa, tá? As duas anteriores, acho carretilhas honestas pelo preço, e a Cia Sir Vortex, tá? Sinceramente, passa longe dela. Não recomendo a compra, tá? Ela tem um problema grave, tá? Que é o seguinte: ela vem aí com a proposta de ser uma carretilha mais leve para uma pesca média light. Ela tem, olha só o pezinho dela aqui, ó. 153 gramas, com linha, tá? Então o cara vai lá levinha a carretilha, tu pega lá na mão, acabamento deixa a desejar, mas principalmente problema grave. Ela tem aqui, ó, entre o carretel e a estrutura dela, tá? O corpo dela tem um gap, pessoal. Eu comecei a pescar com ela, tava com uma linha 0,22, tá? Não é uma linha tão fina assim. Direto, ia arremessar, quando dava uma cabeleirinha de leve, entrava a linha para dentro do gap ali do carretel com o corpo e enrolava no eixo. Um baita trabalho. E abre a carretilha, e desenrola, e põe de volta. Toda uma função. Não gostei, tá? Não gostei. Ela vem com 3 discos de Velomoid no freio, então também é um freio pior do que as anteriores, tá? Inferior, certo? Tu aperta bem o freio aqui, ela solta, ela é mais fraca e ela solta com soquinhos. Então, olha, não é uma carretilha legal, tá? Sinceramente, ela parece, claro, ela tá parecendo muito barata, tá? Às vezes ela parece por 80 reais. Eu paguei até um pouco mais que isso. Mas por que eu acho que tá aparecendo? Porque não agradou, tá? E outra, já escutei esse relato aqui dessa entrada de linha no gap em outros canais, tá? De outras pessoas. Enfim, em último caso apenas, tá?
Vamos manter aqui a Ciacer. Vamos para a Ciacer 0VX. Maravilhosa carretilha. Para uma pesca leve, pessoal. Vai pescar um jacundá, uma joana, tucunarezinho pequeno, robalo pequeno, black bass. Carretilha muito honesta, mas muito honesta. Um acabamento muito caprichado. Um freio, pessoal, um freio que, olha, tu aperta bem, ela segura firme e ela não solta de soquinho, ela tem uma constância aqui, ó, muito boa para soltar esse freio. Ela é super levinha, tá, pessoal? Olha aqui, ó, peso dela. Vamos ver. Peso. Aproximadamente, peraí que tá difícil aqui de colocar, só um pouquinho. Aí, não. Meu Deus, dificuldade de conseguir colocar essa retira aqui, calma aí. Aí, não. Eu vou conseguir, calma, fé em Deus. Aí, ó, não. Meu Deus. Jesus, cara, que horror, que amadorismo. Aí, ó, não. Agora foi. 138 gramas com linha, tá? Isso aqui é inacreditável, tá? Carretilha, às vezes ela aparece por R$115. Pode comprar sem medo de ser feliz, tá? Ó, ponta a ponta no drag, ponta a ponta na estrela, ajuste fino, ponta a ponta baixinho, freio magnético, ponta a ponta. Maravilhosa, tá? Recomendo muito. E bonita, bonita, tá? Pode comprar sem medo. Outra recomendação forte aqui, ó, talvez a melhor carretilha que tem aqui. Ciacer Cast Pro. Única que tá aqui com o corpo em alumínio, tá? O que dá uma estrutura muito bacana para ela. Acabamento super requintado, manivela em carbono, ponta a ponta em tudo, tá? Olha, o acabamento, a finesse desse acabamento é excelente. Carretilha arremessa bem, carretilha toda firmezinha, tá? Estrela de drag aqui, ó, linda, grande, pontuda aqui, ó, firme, cara. Meu, estrela de drag, eu acho que até é alumínio essa estrela aqui, hein? Eu acho até que é, tá geladinha aqui. Acho que é. Cara, top, tá? Pode comprar sem medo, infelizmente é mais cara, tá? 250 mais ou menos, tu encontra ela. Peso. Agora vamos para a saga aqui da balança de novo. 147. 147, 147 uma carretilha com corpo em alumínio. Chora a concorrência. Baita carretilha. Vamos lá, vamos agora para os pesos pesados, tá? Vamos lá. Falcon 3, que tá aqui, tá? Fiquei com preguiça de tirar da vara, tá, pessoal? Falcon 3 aqui, ó, 10 rolamentos mais um. Então, boa capacidade, boa quantidade de rolamentos, tá? E a Falcon 4, tá, pessoal? Que principalmente, a principal diferença, tá? Eles acrescentaram, se eu não me engano, um disco de carbono no drag e mudaram aqui o sistema de freio, tá? O sistema de freio aqui passou a ser um sistema que é um sistema, enfim, semelhante com a Daiwa e tal, que os ímãs ficam ficam perpendicular ao carretel, tá? E o carretel tem uma bordinha maior ali, ó, e aí os ímãs acabam pegando nessa sobressalência, tá? Mas vamos para o que interessa na prática, tá? Essa aqui é uma carretilha que também, ó, se tu apertou bem o drag dela, pessoal, ela fica firme esse drag. Mas assim, ó, firme mesmo, tá? A Falcon 4, melhor do que a 3, tá? A 3 ainda, tá? Tu aperta o drag dela aqui bem apertado, tá? Ela ainda assim tu consegue dar uma patinadinha com ela, tá? Mas a 4, as duas são muito firmes, sinceramente. As duas pode comprar sem medo. E outra, arremessadora pra caramba, tá? Arremessa bem demais essa carretilha, muito solta. É difícil da cabeleira, cara, se tu sabe, enfim, minimamente utilizar.
Falcon 3, Falcon 4, vai sem medo. Peso: 183 gramas, tá? Então é uma carretilha leve. Coroa em latão, pessoal. Coroa em latão, então dá mais resistência, tá? Cheia de rolamento, arremessadora, drag bom, carretilha top. Ela tem um porém. Ela tende a recolher mais linha de um lado do carretel e menos do outro. Aconteceu em todas as minhas isso, tá? Solução rápida e simples. Dica, tá? Ó, já é vídeo, agora que virou vídeo de dicas, para consertar coisa que não é legal. Abriu a tampa lateral, tirou aquela presilha ali do rolamento, tirou o rolamento. Embaixo vai ter uma arruelinha, não é bem uma arruela, uma chapinha de fibra ali, uma rodelinha de fibra, tá? Corta um pedaço de plástico, tipo esses de transparente, assim, de caixa de isca, corta ali do mesmo tamanho daquela arruelinha de fibra, tá? Coloca ali, antes dessa arruelinha de fibra, coloca primeiro essa rodela de plástico que tu cortou, põe por cima essa de fibra original que já tá aqui, põe o rolamento de volta, põe a presilha do rolamento, tá? O que tu vai estar fazendo com isso? Tu vai estar fazendo com que o carretel vá um pouco mais em direção aqui à manivela, tá? Então tu corrige um pouco essa falta de linha aqui do lado, geralmente do lado direito, enfim, de quem usa, né? Que é, para mim, as três tiveram exatamente essa mesma coisa e isso acabou resolvendo, tá? Isso também foi dica de algum outro canal, eu acho que foi do Outlander, tá? Também baita canal, viu? Sugiro que tu acompanhe ele lá, te inscreva. Que mais? O pessoal fala mal da manivela dela. Eu, sinceramente, recebi minha Falcon 3. O que eu fui fazer? Troquei a manivela, tá? Por quê? Por puro preconceito dessa manivela aqui com essas rodelinhas, assim, tá? Ela não é chata, ela é arredondada. Quando recebi a Falcon 4, que é a mesma, né? A mesma manivela, fui pescar e acabei gostando, tá? Gostando não, não me incomodou. Então, resolvi deixar, tá? Não vejo problema. Tu vê, a gente tem que experimentar as coisas, né? Não dá para sempre ir na onda dos outros. Feito as Falcons, recomendo fortemente, bela carretilha, traíra, tucunaré amarelo, tucunaré azul, vai sem medo, tá? Quanto a Falcon 4 estava aparecendo por R$190, R$180. É um preço excelente. Vamos lá. Digital Starfall, tá? Essa aqui ela é DC, tá? Essa carretilha aqui, então, 6 rolamentos. Pessoal, o pessoal fala aqui que não funciona esse calibrador aqui do digital dela, tá? É puramente estético, o que é uma vergonha, né? Um vexame. Mas mesmo assim, peguei ela e fui pescar, tá? Muito bacana, me surpreendeu, tá? O freio dela podia ser um pouquinho mais forte, certo? Mas aqui eu apertei bem, fui pescar traíra, tá? Então, traíra é brutalidade, né? Apertei bem o freio, deu para pescar, tá? Mas assim, para pescar black bass, tucunaré amarelo, bem tranquilo. Traíra média, tá? O problema é quando vai rebocar a traíra aqui no sul, por cima de Aguapé, aí é terrível, tá? Aí é complicado. Mas enfim, o que eu fiz? Ela vinha com um disco só de Velomoid, tá? E o outro lado, aquele disquinho que vem embaixo da coroa, era um disquinho de fibra. O que eu fiz? Comprei separado um disquinho de carbono do mesmo tamanho, tá? E substituí por aquele de fibra, tá? Funcionou, melhorou um pouco o drag dela, tá? Então deu uma melhorada assim, consegui pescar traíra aqui no sul, tá? Claro, não peguei nenhuma traíra gigantesca, tá? Mas consegui fazer a pescaria, tá? Tranquilamente. Mas também, né? Drag, aqui a estrela de drag arrochada, né? No limite, tá? Faz o barulhinhozinho. Então é uma carretilha que tu vai te divertir pescando com ela, arremessa bem, achei eu achei que tá muito bem regulado, tá? De fábrica, assim, apesar disso aqui não funcionar, né? Ela tá bem calibradinha, tá bem ajustada, a minha arremessa muito bem, eu gostei dela, tá? E é uma carretilha leve, pessoal, tá? É uma carretilhinha leve, ela deve ter o seu acho que uns 180 ela deve ter também, tá? Gramas. E pesos pesados.
GKA 200, Oscart, mesmo projeto, tá? Se eu não me engano, elas têm 4 discos de carbono, freio drag excelente, tá? Só que é uma carretilha mais pesada, né? Vamos botar aqui, ó. Vou botar os kart aqui, ó. 210 com linha, 210 gramas com linha. O que eu fiz numa GKA para aliviar o peso? Botei uma manivela de carbono. Olha só o que foi, olha como é que ela ficou. A princípio elas teriam pesos muito semelhantes, tá? A Oscart e a GKA. 196. Então baixou bacana o peso da carretilha. GKA 200 tem aquela versão que vem com carretelzinho aliviado, tá? Um carretelzinho tipo de BFS, assim. Uma pesca mais light. Comprei a minha com isso. Sinceramente, dado que tu tá pescando com uma carretilha de quase 200 gramas, e provavelmente tu vai pescar peixe um pouco mais bruto com ela, usando linha mais grossa, não vi muita necessidade naquele carretel. Se eu fosse comprar de novo, ia comprar com o carretel standard único, tá? Paga aí 20, 30 reais mais barato. Sinceramente, o outro não me fez falta. Apertou bem aqui a estrela de drag, cara, freio brutal, tá? Pronto, ponto a ponto, tá? O freio. Ajuste fino ponto a ponto, magnético ponto a ponto. O que eu reparei, tá? A GKA, pessoal, quando tu começa a pescar com isca mais pesada, tu acaba tendo que usar o magnético aqui quase no limite, que é 5, tá? Senão ela puxa uma cabeleira, tá? Então olha, pescando traíra, às vezes com isca pesada, um chatterbait pesadão, o magnético aqui quase no 5, tá? Quase no máximo. O que faz aí talvez um ponto de atenção nela, tá? Vamos lá. Handing M1, tá? Um defeito, carretilha também, acabamento top. O freio tem 3 discos de carbono, então é um freio bom, tá? Sinceramente, prefiro GKA e Oscart. Acho que GKA e Oscart são boas compras, tá? Handing M1 aparece em promoção por uns 150 reais, mais ou menos. O freio dela é bom também, tá, pessoal? Não é um freio ruim, é um freio bom, tá? Tu aperta, ó. Tá? Se tu arrocha aqui a estrela, é difícil segurar aqui o carretel e girar, tá? É quase impossível, na verdade. Acabamento bom, arremessa bem, boa capacidade de linha, tá, pessoal? Um defeito, um pouquinho mais pesada que as outras, tá? Essa aqui com linha, vamos ver. Com linha. Cadê? Deixa eu conseguir equilibrar ela aqui. Com linha 216 gramas, com linha. Então ela é um pouquinho mais pesada, mas também é uma boa compra, tá? Mas, pois é, entre ela e a GKA 200, se fosse o mesmo preço, eu pegava a GKA 200, tá? M1, acabamento melhor, certo? GKA, mais leve e um pouco mais de drag, tá? Então, eu pegaria funcionalidade sobre estética, tá? Esqueci de falar, a Oscart tem o carretel fundo. Então, no carretel fundo, eu botei, por exemplo, a linha 0,33, botei 130 metros de linha 0,33 para pescar dourado no vadeio, né, caminhando em rio, que pode ser que ele desça para a corredeira de baixo. Eu estou precisando de uma linha grossa e estou precisando de bastante linha. Então, consegui fazer um esquema ali, né, uma composição bacana. Eu acho que não, foi um pouco menos de 130 metros, tá? Mas foi bastante, consegui bastante, tá? Então esse carretel fundo aí é bem útil. E tenho certeza que alguém vai perguntar, e a brasileira, a Kawana Light, que tá na moda, tá? Usou, comparou com as demais? Sim. Usei bastante e comparei com as demais. Sinceramente, claro, a Kawana Light, pessoal, aparece às vezes com cupom no Mercado Livre por 120 reais. É muito barato, tá? 120 reais, pessoal, a gente vai estar comparando aqui com a Falcon nada, com a Cast X2. Entre essas duas aqui,
eu acho que a disputa é muito boa, tá? Eu não sei, sinceramente. A Falcon tem alguns benefícios, tá? Eu acho que ela é uma carretilha que... deixa eu pensar como é que eu vou dizer isso. Cara, é uma carretilha que eu até achei ela um pouco mais... Ela arremessa um pouco melhor, um pouco mais ajustadinha, mais assim, firmezinha. O drag dela, cara, ela tem 3 discos de carbono, tá, pessoal? A Kawana Light tá só com 2. Achei que eles pecaram nisso, tá? O drag dela, da Kawana Light, pra apertar, pra pescar uma traíra, eu tenho que apertar demais aqui o drag, tá? E ainda assim, ó, eu consigo girar a manivela, tá? Então o drag da Kawana Light, sinceramente, deixou a desejar, pra mim, tá? O Cast X2, a baratinha da China, tem um drag, ó, mais forte do que Kawana Light. Sinto muito dizer isso, tá? Claro, pode ter sido a minha unidade, pode ser, mas pode ser que não. Eu achei que a Kawana Light ela arremessa bem, enfim, ela é honesta nisso, tá? Ela tem 11 rolamentos, a Cast X2 tem só 6, tá? Então realmente é brutal a vantagem da Kawana Light. Ela tem o carretel com eixo longo, então dá um pouco mais de firmeza também. Mas eu me decepcionei muito com o drag da Kawana Light. Eu comprei ela pensando em pescar com uma cartilha leve, porque ela é leve, tá? Tem 180 gramas, ela... mais ou menos, tá? Mas ela compete ali com, enfim, tranquilamente ali com, 180 com linha, né? Então pensei, arranjei uma carretilha leve, forte para pescar traíra e rebocar traíra na vegetação. Me decepcionei, tá? Não, enfim, não vou comprar de novo, não, tá? Talvez dizer que a Cast X2 ganha dela é exagero, Mas depende do uso aí, ela empata, tá? Ela empata. Ainda mais considerando que essa aqui também é, enfim, R$ 100. Aí uma Cast X2 vira e mexe, tu acaba achando, tá? Com certeza absoluta, Falcon 3 ou 4 é uma carretilha muito superior à Kawana Light, na minha opinião, tá? Sem dúvida nenhuma. Vale tranquilamente a diferença de valor, tá? Mas, por exemplo, vou pegar a Kawana Light. Uma Mansory tem 40 gramas a menos, mais ou menos, 30 gramas a menos. Super bem acabada também, tá? Drag mais forte. Então, cara, é difícil, tá? E de novo, pessoal, eu pesco traíra na vegetação pesada. Muitas vezes eu tenho que rebocar um peixe, tá? O pessoal fala que a Kawana Light pesca tucunaré-açu na Amazônia. Gostaria de ver. Gostaria de ver alguém indo pescar tucunaré-açu na Amazônia e levando a Kawana Light como a sua carretilha de confiança, tá? Uma coisa é o head guide ali, o cara que é, enfim, patrocinado pela marca, então ele vai lá para experimentar. Se o cara perdeu o troféu dele para azar, ele tá ali para isso mesmo, para testar o equipamento, ele vai seguido. Aí tudo bem, enfim, o cara tá disposto a arriscar, né? Eu também, se não tivesse nenhuma outra carretilha, eu ia de Kawana Light, tá? Talvez até, claro, ia confiar mais na Kawana Light do que na Falcon, na Cast X2, tá? Mas com certeza não apostaria uma pescaria importante na Kawana Light, tá? Não faria essa aposta. GK200, muito mais confiável, na minha opinião, claro, né? M1, muito mais confiável. Falcon 3 ou 4, tão leve quanto a Kawana Light, muito mais confiável, tá? Então, enfim, não sei. Tive uma experiência mais ou menos com a Kawana Light, tá? Isso, claro, na prática, né? A gente acaba vendo na prática essas coisas, né?
enfim, às vezes a gente olha as especificações, olha o número de rolamento, isso, aquilo, e aí vai, na hora de pescar, tu acaba tendo uma experiência. Ah, acabei de ver aqui, ó. Acabei de ver, tá? Acabei de ver que eu perdi a tampa da manivela da Kawana Light. Tá aqui, ó. A tampa do Kinobi, ó. Essa aqui tá com, essa aqui tá sem. E perdi pescando, tá? Caiu por conta, porque eu não tirei, tá? E olha que eu tenho certo cuidado com meus equipamentos, sim, tá? Sempre transporto com cuidado. Já mais um revés. Ai, 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 ai. Enfim, vamos lá. Pessoal, queria agradecer vocês, tá? Por terem assistido até aqui. De novo, a função desse vídeo não é para ser um vídeo de especificações técnicas, isto pesquisa no ChatGPT, abre lá o site do AliExpress, tá? Tem um monte de gente que desmonta a carretilha no vídeo, Outlander, Pescólatras, excelentes canais. Esse aqui era um vídeo de, ó, pegar, mostrar uma do lado da outra no vídeo, falar da minha experiência de pesca, a minha sensação. Eu acredito que também é algo que é curiosidade de muitas pessoas, né, ver como é que aquele equipamento se comporta na prática. Mais uma vez, se tu puder, te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, que eu te agradeço muito. Tchau, muito obrigado.